Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar de estilos na decoração. Falar um pouco dos mais importantes, dos mais conhecidos e por que é tão importante você saber qual é o seu. Antes de começar, já confere se você está inscrito no canal, se as notificações estão ativadas, porque a gente está preparando muito vídeo legal por aí. Desde os tours mais legais das casas da Arc Express até quanto custa para fazer cada coisa no seu projeto de decoração. Então, para você não perder nenhum vídeo, se inscreve e fica com a notificação ativada. Vamos lá, vamos começar esse papo sobre estilos. Antes da gente começar a destrinchar cada um dos estilos, né, falar de vários deles, quero que você entenda qual a importância de você conseguir identificar eles e identificar o seu estilo. Eu falo que a gente, sem saber estilo, a gente tem dois problemas. Um problema, a gente não consegue, às vezes, sair do lugar e fazer uma casa que represente a gente. E você vai perder dinheiro. Pode ter certeza que saber seu estilo vai fazer você economizar. Vou te falar por quê. Quantas vezes você entra em algum lugar, na casa de alguém, ou mesmo acontece na sua, e você olha que tem boas ideias ali, né? Tem até objetos e móveis bonitos, mas simplesmente eles não se falam, eles não falam a mesma língua. É como se você olhasse e não fizesse sentido aquele ambiente. Outra coisa que acontece é você olhar e ver que não representa quem mora ali. E é um problema também. Então, assim, você tem dois perigos. Sair comprando sem lógica. Quando você não sabe seu estilo, você só compra o que você gosta e não pensa em como as coisas vão ser costuradas. Isso vai fazer o quê? Você perder dinheiro. Você vai gastar e as coisas não vão ficar boas juntas, né? E o segundo perigo é você fazer o inverso disso. Não conseguir comprar nada, não sair do lugar. Sua casa vai ficar sempre faltando alguma coisa, sempre por finalizar, né? Então essas são duas coisas que eu acho que são importantes para você conseguir ter a sua casa, ou se você tiver um arquiteto também, falar para o seu arquiteto o que você quer, é você entender o seu estilo. Ele vai te ajudar para economizar dinheiro e para sair do lugar e ter uma casa com a sua cara. Quantas vezes chega gente aqui no escritório falando: eu acho que eu tenho um bom gosto, mas eu não consigo fazer as coisas se falarem, né? Isso acontece muito mesmo. E é preciso aí uma boa dose de autoconhecimento. A gente vai falar disso. Uma outra coisa que eu preciso dizer antes de falar de cada estilo, eu vou falar de 5 deles, é que não existe, na minha opinião, estilo feio e estilo bonito, né? O que existe é um estilo que te representa, que fala com você ou que não fala com você, tá? Então por isso que é tão importante entender eles a fundo. Vamos lá! O estilo clássico, vamos começar por ele. O estilo clássico, ele tem uma veia muito europeia enraizada nele, né? A gente tá falando do século XIX, de um estilo onde, uma época onde a decoração era para mostrar beleza, era para mostrar riqueza. Então, a decoração e o clássico era para nobreza, era para quem era ali da corte, né? Então, essa estética, né, de coisas que queiram mostrar muita sofisticação, muito luxo, é bastante comum no clássico, né? Dourados, muitos móveis trabalhados, sempre tudo muito trabalhado, é muito comum no clássico, né? Desde o teto, que a gente vê tetos com sancas trabalhadas, arredondadas. E quando eu falo de teto trabalhado, eu não tô falando de rasgos redondos. Vou até botar uma foto aí de exemplo. Que são mais contemporâneos, que eu não gosto, eu não tô falando disso. Tô falando de realmente um trabalho talhado, no gesso, com arabescados. Isso é muito mais a cara do clássico. Os rodapés vão ser mais trabalhados, as paredes com muitas boiseries. O clássico tradicional, né? Aquela boiserie é toda arredondada, inclusive. Hoje a gente tem aí uma releitura das boiseries que as pessoas às vezes colocam retas na parede para fazer um pouco de alusão ao clássico, mas o tradicional mesmo, elas vão ser mais arredondadas, os rodapés trabalhados, os tetos também com arredondados e trabalhados. E isso é uma característica que vai desde a arquitetura, desde a base da casa, até os móveis também. Então a gente encontra móveis que são ali trazendo um pouco dessa coisa do luxo, às vezes pintados de dourado, mas geralmente também na madeira. E eles são também muito trabalhados. Então a gente vê toda uma madeira talhada, arredondada, a gente não vê muita ponta, né, no clássico.
Então a gente pode falar assim, ó, uma cadeira, por exemplo, Luiz XV, uma poltrona medalhão, uma poltrona Luiz XV, elas são básicos do estilo clássico. E às vezes você até vê essa poltrona inserida em um contexto mais contemporâneo, que seja para fazer uma ruptura, mas se você vê a leitura dela, é uma poltrona extremamente clássica. Vai ser um ponto assim chave para quem quer ter um estilo clássico numa sala, por exemplo. A gente também vê muita simetria, então 2 poltronas de um lado, 2 poltronas do outro. Se você tem um sofá, ele vai ter a mesma mesa lateral igual dos 2 lados, simétrica. Às vezes um abajur do lado do sofá vai ter dos 2 lados simétrico. Então você vê muita simetria no estilo clássico. Se a gente falar de cores, a gente fala de cores mais suaves, a gente vem remetendo quase que ao romântico mesmo, né? Com rosas, beges, brancos, neutros. E as texturas sempre muito sofisticadas. Então você vai ver um pouco de dourado, você vai ver cristal, bastante cristal, aqueles lustres de cristal, assim como a poltrona Luiz XV. É um item que já vai direto levar a sua sala, né? Remeter a sua casa pro clássico, então é bem legal de usar quem quer isso. E tem algumas estampas também, que são bem tradicionais no clássico. Então, que eu nem chamo de estampa, são quase padronagens, sabe? Listras, arabescos, toalha de juí, são estampas bastante clássicas, bastante tradicionais, e que você consegue usar mesmo tendo essa base de cores mais românticas, de cores mais neutras e muito suave. Agora vamos falar do modernismo, movimento moderno. Então, a primeira coisa que eu vou dizer é isso. Quando a gente fala de moderno para as artes, para a literatura, para a arquitetura, para a decoração, a gente não está falando aquele significado que às vezes algumas pessoas falam moderno quando querem dizer que é alguma coisa nova, tá? Então aquilo é muito moderno. Não, a gente está falando de uma época específica, a gente está falando do século XX, onde existiu um movimento moderno, um movimento que veio para romper com o clássico. Então, romper com os excessos, com as peças trabalhadas, com os arabescos, com tudo que é desnecessário, com aquele excesso, e para trazer função. Então, o mais importante não era mostrar riqueza, não era acumular riqueza, o mais importante era ter conforto, era ter ambientes funcionais. Então, o movimento moderno ele veio trazendo isso, o que acabou resultando no estilo moderno, modernista, enfim, e que é, assim, na minha opinião, um dos mais importantes movimentos que a gente teve em termos de artes, de arquitetura e decoração em todos os tempos, assim. E eu adoro falar dele, daria um vídeo só disso, porque tem muita história para contar. Mas vamos aqui se ater às partes mais importantes, para vocês entenderem quando vocês veem um ambiente, uma peça, alguma coisa moderna ou modernista, né? A gente está falando de casas e uma arquitetura que a gente vê a estrutura muitas vezes. Então, o concreto aparece aparente, o gesso é tirado de cena, porque o gesso ele não é um item extremamente essencial e necessário, então a laje pode ficar aparente. Vamos romper com esse excesso, vamos tirar, vamos limpar o excesso e ver às vezes uma laje nervurada, um teto direto no concreto, direto no cimento. O pilar, você vai ver o pilar, agora a gente está falando de estruturas mais robustas, né? A engenharia também evoluiu, uma estrutura diferente, às vezes com grandes vãos, enfim. E grandes panos de vidro também na arquitetura. Então, janelas grandes, esse contato também com a área externa, fazendo uma comunicação diferente do que se via até aquele momento. Isso em termos de arquitetura. Em termos de decoração, de design, a gente tem que falar do mobiliário, né? Se vocês forem procurar a Bauhaus, que foi a escola mais importante do movimento moderno, vocês vão ver inúmeros móveis importantíssimos que a gente vê até hoje sendo usados, que atravessam gerações e gerações. E esse movimento foi importante lá na Europa, mas foi muito importante aqui no Brasil também. E mais do que importante, a gente tem expoentes que são figuras importantes no mundo todo, que são do movimento moderno, que tem peças modernistas aqui no Brasil. E se eu tô falando de móvel, eu preciso falar de Sérgio Rodrigues, o nosso mais importante design de mobiliário, né? E que tem peças que são assim, mais do que amadas, elas são desejo, sonho de consumo de tanta gente. São peças focadas
em ter linhas limpas, no essencial e no conforto. Então a mesma coisa que você via ali na arquitetura, a gente vem trazendo para o mobiliário, né? Então isso é uma coisa muito, muito presente. Além disso, a gente também vê bastante uso de cores neutras, de tecidos tipo couro, linho, algodão. A gente não tá falando aqui de colorido, de estampa. Você pode ter até cores pontualmente trazidas para o estilo moderno, para o modernista, para a arquitetura. Geralmente elas vão ser cores primárias, mas o maior uso são os neutros, né? O couro, então, foi bastante usado. Bom, acho que é isso. Para mim, é um dos estilos com mais personalidade, porque justamente ele carrega muita história e todas essas histórias com ele, geralmente quem usa sabe o que tá fazendo. Se alguém chega pra mim falando eu quero uma casa modernista, eu já sei que ela sabe o que tá falando e que vai ser carregado dessa personalidade histórica tão importante. Minimalismo. No minimalismo, a gente também tem um movimento por trás do estilo, né? Justamente ele limpa tudo. Ainda se o modernista já vem rompendo com o clássico, dando uma limpada, quando a gente fala em minimalismo, a gente limpa tudo que é desnecessário. Somente o essencial tem espaço no minimalismo. E é um movimento também do século XX que acaba trazendo muito mais uma questão de estilo de vida que se reflete, seja na roupa, seja na decoração, do que propriamente um estilo artístico ou de decoração, né? Você precisa ter um estilo de vida minimalista para poder querer trazer isso para sua vida na sua casa. Afinal de contas, uma casa que tem só o necessário, um grande sofá, uma grande mesa, 2 cadeiras, enfim, quase não tem armários, né? Aonde você vai guardar sua coleção de canecas, por exemplo, se você é uma pessoa que coleciona coisas, uma pessoa que tem muitas coisas, precisa de armário, né? Precisa de prateleira, precisa, enfim. E o olho no minimalista é um olho que fica muito livre, assim, você tem um olhar e um espaço livre. Os móveis, eles têm proporções maiores, por vezes, mas são pouquíssimos móveis, são pouquíssimos elementos, você não vai ver você não vai ver nenhuma cor nas paredes. O rodapé vai ser muito simples, se tiver, pode nem ter rodapé. Por exemplo, o alisar da porta, a gente pode tirar uma porta sem alisar, uma iluminação que não vai ter um monte de ponto de luz no teto, vai ter uma coisa muito limpa, então vai ter tudo muito mais livre mesmo e simples. Agora, a gente tem menos coisas e todas as que são colocadas no ambiente são com intenção. Né? Então a intenção aquele sofá é de trazer conforto e de ser o lugar que vai sentar para receber, por exemplo, para ver uma TV. Tudo que tá ali tem uma razão, tem a intenção por trás. E por isso, e por ter menos peças, são itens de qualidade inquestionável. Não dá para no minimalismo você ter uma casa vazia, colocar um sofá e esse sofá ser mais ou menos. Você precisa ter peças que sejam muito boas, que sejam de qualidade realmente inquestionável. Então o minimalismo ele traz isso, ele traz essa elegância nos itens que estão ali, porque são poucos, ele traz muita limpeza visual, né? Os materiais também vão ser materiais muito sofisticados, assim, muito elegantes mesmo, que dão acabamento perfeito. E muitas vezes vocês vão ver superfícies reflexivas, tipo vidro, a laca, ou enfim, mármore, porque isso recebe luz e amplia, né? Então, quando você tem uma superfície ali que está refletindo a luz, ela está ainda mais ampliando o ambiente. Então, isso é bem comum também no minimalismo, tá? Mas eu acho que, olha, a peça-chave, o branco predomina, né? Sempre, você pode ter toques de preto, mas o branco, a madeira predominam. Mas eu acho que, assim, o que eu posso trazer aqui para vocês é qual o seu estilo de vida se adaptaria ao minimalismo? Então, acho que isso é a principal pergunta que você tem que fazer. Mesmo antes de ver todas essas fotos que eu tô colocando e se encantar e achar lindo, mas você viveria assim? Então, isso eu acho que é um principal item. E se você vai viver assim, eu já vou deixar uma dica que daí é uma opinião pessoal, não é uma regra que tem no minimalismo. Eu gosto muito de trazer um efeito diferente. Então, se a gente tem um ambiente mais limpo, mais minimalista, com poucas peças,
trazer, às vezes, uma peça que dê um efeito max no minimalismo. O que é o efeito max? De repente você vai botar uma luminária que seja uma luminária enorme para o ambiente. Não na proporção, mas desproporcional mesmo, só que intencionalmente, né? Então você vai ter esse olhar muito limpo para um ambiente muito mais vazio mesmo, livre dos excessos, mas que tem uma super peça muito grande que já chama seu olhar para lá. Eu acho muito interessante trazer esse efeito às vezes para o minimalismo. Vou colocar algumas fotos. Agora eu vou falar do estilo que talvez seja mais familiar a muita gente, porque ele é um estilo que a estética dele é muito forte e fica fácil de você identificar, mesmo se você não teve essa base, né, por trás de entender o conceito de todos eles, que é o estilo industrial. O estilo industrial nasceu na década de 60 em Nova York, quando começaram a ocupar antigas fábricas, antigas indústrias. Então daí vem o nome, né, industrial. Quando a gente está falando de uma arquitetura ali que foi feita para a fábrica, para uma indústria, colocou o tijolo, fechou o teto com uma laje, não se embelezava isso, afinal era para ser uma fábrica. Então assim, o teto ficava na laje, não precisava do gesso, a parede estava no tijolo, ficava no tijolo, não precisa revestir o tijolo por dentro, e isso causava essa estética mais industrial. Quando as pessoas começaram a se apropriar disso e morar lá, trouxeram isso para a realidade e para o conceito da decoração. Então a gente começou a falar do inacabado que está acabado, do material cru, né, na sua composição. Isso lembra um pouco algumas coisas ali do modernista, né, que também tinha às vezes o concreto aparente, a laje aparente, mas o estilo modernista ele é mais limpo e não é daí que vem o industrial. O objetivo do industrial não é ficar mais limpo, é sim mostrar a verdade do que era aquele ambiente, do que era aquela arquitetura e o que é esses materiais que estão ali. Então é muito mais nesse sentido. Tanto que você vê muito conduíte aparecendo para passar a tubulação. Isso não dá essa estética limpa, né, do modernista. Isso dá uma estética muito mais carregada até, de bastante elemento. E são ambientes que ficam mais descomplicados, muito urbanos, sem uma regra assim muito certinha, de simetria ou de qualquer coisa nesse tipo, sabe? A ideia é ser descomplicado, ser fácil, né? E achar beleza no que até então poderia ser considerado inacabado, como um teto, uns conduítes, um tijolo, e agora ele é usado como acabado, né? O perigo é quando as pessoas tentam e tentaram muito, ainda tentam imitar esse estilo. Então você tem uma construção contemporânea, você tem um gesso colocado e você quer imitar, e aí você coloca um tijolinho na parede que não é o tijolo maciço da construção, que é imitando, e você coloca um monte de conduíte aparente passando a tubulação, mas você tem gesso, então não faz sentido nenhum, não faz sentido, é completamente fora do conceito. Você está tentando imitar e você acaba tendo uma coisa muito caricata, muito fake, ao invés de fato, né, conseguir ter um ambiente plenamente industrial, digamos assim. Mas você pode, claro, trazer elementos industriais para quem adora, mesmo num ambiente contemporâneo, mesmo numa base contemporânea de gesso, de parede branca, e vir com elementos como os móveis no metalon, né, no couro, trazer uma estética um pouco menos simétrica, mais descomplicada, né, essa coisa do urbano, né, com esse até com às vezes itens mesmo da rua, um street art, coisas mais urbanas remetem muito ao industrial. Mas o conceito dele principal é esse, que você trouxesse essa verdade, que fosse ali tudo na sua forma mais crua e aparente e que vivesse assim, dessa forma mais descomplicada, com esses ambientes que são todos integrados, trazendo muita funcionalidade também, mas principalmente com essa cara mesmo ali da indústria, do que o imóvel ele era, que ele nasceu para ser, ele seguir sendo, ainda que se mude o uso dele. Quando a gente fala do rústico, a gente está falando do rural, né? De casas que foram feitas e o estilo começou ali nessas áreas rurais mesmo. Então a gente está falando de ambientes que trazem muita luz natural, muita natureza. O grande objetivo era esse, trazer a natureza de fora
para dentro de casa, transformar os ambientes internos em verdadeiros refúgios no campo. Então a gente fala de materiais naturais na sua forma bruta, na sua forma crua. Então quando a gente fala de madeira, além de ser uma madeira natural, é uma madeira muito grosseira, maciça, como se você cortasse do jardim um tronco e trouxesse para casa e virou uma mesa. Isso traz muito essa pegada, essa cara rústica para casa. Os ambientes, eles também, tudo começou lá mais no frio, né? Então pensa em casas que acabam sendo mais frias por dentro, áreas rurais, às vezes na Europa, enfim. Então o objetivo de trazer esse conforto para dentro acaba tendo muito a ver também com esquentar. Então, materiais quentes, né? A madeira e também muito tecido, né? Sofás que tenham esse tecido mais grosso, seja o a lã, o tricô, enfim, ou o algodão, o linho que seja, sempre se misturando com tecidos mais grossos e fazendo essa cara bem aconchegante mesmo. Não era um objetivo ser sofisticado, mas isso não quer dizer que não dê pra gente criar ambientes rústicos extremamente sofisticados, né? O material natural hoje é muito sinônimo de sofisticação também. Além disso, são ambientes um pouco mais descomplicados e sem regras. Em que sentido? Enquanto a gente tem uma cozinha contemporânea cheia de armário para tudo ficar guardado, fora da vista, numa cozinha rústica você pode ter apenas prateleiras e ficar tudo aparente, potes, panelas, um grande paneleiro com as panelas penduradas, os utensílios pendurados. Então isso é bastante comum ao estilo rústico. Eu acho legal que o estilo rústico ele se mistura bem com o clássico, e aí a gente acaba tendo essas outras denominações deles, assim, né? Uma coisa mais Provence, ela é rústica, mas com bastante clássico, misturado. É um estilo que cai bem ali misturado com clássico, se você quiser. Contemporâneo quer dizer do nosso tempo. Então, o que determina o que é o estilo contemporâneo agora no nosso tempo são algumas razões, seja a estética que está sendo mais aceita naquele momento, seja uma matéria-prima que mais tem, né, disponível nessa época. Então, tudo isso acaba formando esse estilo contemporâneo que a gente vê hoje sendo mais usado. É um estilo com muitas linhas retas, ambientes mais retos mesmo, apesar dele ter uma certa flexibilidade nesse sentido. Então você pode ter um sofá curvo, né? Você pode ter algum espelho redondo, mas quando você olhar, o seu olhar vai ter uma visão geral muito mais reta, de linhas retas, do que propriamente cheio de curvas, como era mais no clássico, né? Então você pode ter alguns toques, mas a visão geral vai ser muito mais reta no estilo contemporâneo. Os ambientes eles são mais limpos, mas eles têm sim adorno, tem como a base ela é mais limpa, né? Não tem tantos adornos em parede, em rodapé, nesse tipo de coisa como no clássico, mas você não tem somente o necessário de mobiliário. Você quer sim ter decoração, você quer sim ter bastante armário para guardar tudo que a vida hoje faz a gente ter, né? Ou as pessoas costumam acumular. Então, muito armário, racks, prateleiras para adornos, para lembranças e coisas assim. É muito mais comum no contemporâneo, né? A gente vê também bastante uso de cor neutra, mas com pitadas de cores mais profundas. Quando eu falo pitadas, não é que precisa ser só uma almofada, pode sim ser uma parede inteira, uma estante inteira, mas geralmente são cores um pouco mais profundas, né? Não tão românticas. Então a gente fala de um azul mais profundo, de um verde mais esmeralda, enfim, são as cores que são mais usadas hoje. Bastante textura, como também o couro, como o linho, muito linho, tapetes para trazer um pouco mais de conforto, né? E mistura madeira, mármore, porcelanato, tudo que a tecnologia oferece pra gente, né? Então ele tem um pouco disso. Traz muito assim do que a tecnologia foi evoluindo, a gente vai vendo nos estilos de decoração também, seja por iluminação automatizada, enfim, caixas de som, TVs maiores, TVs diferentes e por aí vai. A gente acaba abraçando muito esse uso da tecnologia dentro do estilo contemporâneo. É bastante comum e eu gosto muito de fazer o seguinte no estilo contemporâneo: usar uma peça que seja uma peça mais forte, mais importante, que pode até romper
com o contemporâneo, não precisa ser necessariamente contemporânea, pode ser uma peça modernista, uma peça clássica, mas que ela seja uma peça ali que todos os olhos se voltem para ela. Então, às vezes é um quadro, uma super obra de arte, ou às vezes é uma poltrona, a gente usa muito o que a gente chama das poltronas statement, né, que são esses bold statements, peças mais fortes que vem ali, dá o seu recado e você olha para ela e ela já diz o que veio e já forma toda essa personalidade na decoração. É um estilo que é muito fácil de você ter uma base e trazer elementos e pitadas de outros estilos, mas a gente vai falar disso daqui a pouco e saber como misturar. Mas já fica essa dica, eu acho que o contemporâneo ele é a base mais fácil da gente ter hoje. Bom, eu escolhi falar desses estilos, mas existem muitos outros. Hoje existem milhares de estilos que a gente pode falar aí na decoração. Mas eu trouxe esses que eu acho que são a base, são o principal, porque muitos outros são, na verdade, desmembramentos desses. Então a gente pode ver, por exemplo, o escandinavo, que ele tem muito do uso de linhas retas, de cores claras, um quê do minimalista, te lembra? Ou a gente pode falar do boho, que vem do boêmio, tem um mix ali de gypsy, hippie, com umas linhas, com peças e linhas naturais, decorações mais livres, sem muita simetria. A gente também pode falar do coastal ou do praiano, digamos assim, que traz bastante em casas de praia, são muito leves, decorações descomplicadas, fresh mesmo, aquele ar fresco. O noir, que já é um estilo mais escuro, ele é muito sofisticado, mas ele traz cores muito profundas, então é o uso de muito preto. Enfim, são muitos estilos. Agora, como você vai identificar qual o seu estilo? Às vezes você cheguei à conclusão, já sei identificar todos, mas gosto de 2, gosto de 3, acho todos bonitos. O objetivo não é esse, o objetivo é identificar qual é o seu. E para isso você precisa de uma boa dose de autoconhecimento, entender qual é o seu estilo de vida, como você se sente mais à vontade, né? Se você é uma pessoa que tem um estilo de vida mais minimalista ou não, então também não faria sentido ainda que seja lindo o estilo, né? Qual o espaço que você se sente mais à vontade? É legal você conseguir observar em restaurantes, em hotéis, quais são os que você se sente mais à vontade, mais confortável, mais como se fosse o seu habitat mesmo. É um restaurante muito clássico, né, mais cheio de pompa, de regra, ou é um mais minimalista, ou é um rústico, contemporâneo, quais são os ambientes que você consegue observar que você está mais à vontade, mais confortável, se sentindo ali inserida mesmo naquele ambiente. Eu acho que esse é um primeiro ponto bem legal da gente observar, para a gente conseguir identificar qual é o nosso estilo, né? Qual é o nosso estilo na essência. Uma outra coisa é como você se comporta. Então, por exemplo, você é uma pessoa que as cores te fazem bem, te fazem se sentir mais vivo, mais acordado, mais criativo? Ou será que são dentro de ambientes mais neutros, tudo branco, mais calmo, que você consegue se conectar mais com você mesmo, ficar bem? Então é um pouco isso. E outra coisa legal de observar para identificar isso é como você se veste. Muitas vezes, como a gente se veste, como a gente está inserido dentro da roupa e a gente se sente bem dentro daquela roupa, a gente também inserido dentro de um espaço naquele estilo também se sente bem. Ou seja, você consegue imaginar uma pessoa que usa muitos acessórios, muitas cores, tem um estilo super criativo na forma de se vestir, morar numa casa minimalista. Talvez não faria sentido. Uma pessoa que tem um estilo muito urbano, né, se veste de uma forma urbana, de roupas mais pesadas, morar numa casa rústica, não combina, né? Não faria sentido. Então isso eu acho que é uma forma legal da gente observar qual é o nosso estilo e o que a gente fica bem. Outra coisa é o estilo da construção. Muitas vezes é importante você ver qual o estilo da construção para você poder seguir a sua decoração ali dentro. Então, se você mora numa casa, numa construção que é industrial, não vai ficar legal você colocar uma decoração clássica dentro daquela casa, né? Você simplesmente ignorar aquela arquitetura. Então, isso é uma coisa que a gente pensa bastante quando a gente vai fazer a decoração de uma casa, porque alguns estilos de construção são muito fortes para você tentar romper com eles na decoração. Mas você pode sim
trazer bases mais neutras e pitadas de outros estilos. Então daí eu já falo um pouco de como misturar dois estilos, né? Para você misturar e para você trazer essas pitadas, é muito importante que você entenda, você identifique qual estilo mãe daquela decoração. Então você vai, por exemplo, ter um estilo contemporâneo como estilo mãe de toda a sua casa, e você pode trazer uma pitada industrial em algum quadro mais street art, em algum móvel, ou trazer uma pitada rústica numa mesa, que ela vai ser uma mesa de tronco. Então essas pitadas, esses temperos, esses toques de outros estilos dentro de uma decoração que você tem um estilo principal ali, é possível. Mas o que não fica legal na mistura é você misturar diferentes estilos em diferentes ambientes na mesma casa. Então você tem uma sala contemporânea, uma cozinha clássica, um banheiro super rústico, e você tem, no final das contas, uma colcha de retalho. Você não tem uma casa com conceito. O nosso olhar, ele fica melhor, ele fica mais... a gente se sente melhor, com mais harmonia, quando o olhar, ele estabiliza. Então, por isso que é importante a gente ter um estilo mãe que percorra tudo. Você vai ter um olhar estabilizado, onde vai ter pequenos pontos de surpresa, por exemplo. Se o seu olhar ele tem uma informação diferente a cada segundo que você anda, vai te faltar um pouco de bem-estar. Isso não vai trazer bem-estar, não vai trazer harmonia, acolhimento, sabe? Então essa é uma dica que eu acho legal de dar para quem às vezes gosta de muitos estilos e acaba tentando fazer essa colcha de retalhos em casa, né? Não recomendo. Pensa aí qual é o seu estilo mãe para você seguir. E por último, vou terminar dizendo o que eu comecei dizendo. Não existe estilo feio, estilo bonito. Não existe. O que existe é aquele que te representa ou que não te representa. Então fica de olho nisso para você morar numa casa que te represente, que você se sinta acolhido e que seja aquele lugar que você sente como se fosse seu habitat natural. O bem-estar, ele começa no seu lar e faz muita diferença saber qual estilo que é a sua vida para você seguir esse estilo na sua decoração.